Falando de Vida. Oferecimento Anjofer, materiais para construção. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado aí no nosso aplicativo, sintonizado aí na nossa internet e acompanhando pelo mundo a nossa transmissão também, a nossa querida Rádio Mensagem, emissora da Diocese de São José dos Campos. Hoje, dia 20 de setembro de 2019, uma sexta-feira. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Doni Eugênio, a mesa de som dele, Antônio Márcio de Barros Buim, boa tarde Buim, a direção é do padre Luiz Fernando Soares. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere no nosso dia a dia. E nesta sexta-feira, para fechar bem a semana, nós vamos conhecer e bater um papo com o padre Luiz Erlim. O padre Luiz Erlim, ele estará em Jacareí no próximo dia 28, estará na paróquia Nossa Senhora do Paraíso, Zona Sul aqui de Jacareí. O padre Luiz Erlim, ele tem lançamentos maravilhosos de livros, olha, que muita gente já conhece. Eu posso citar até 2 nomes aqui, que talvez você que acompanha o Falando de Vida tenha em casa. 9 meses com Maria e também 3 meses com José. E daqui a pouquinho nós vamos conversar com o padre Luiz Erlim, justamente sobre seu trabalho na literatura, a forma de evangelizar, o trabalho também pensando na evangelização das crianças através da literatura e também sobre a sua vinda a Jacareí no próximo dia 28, onde ele vai presidir uma missa na paróquia Nossa Senhora do Paraíso. Nós vamos a um breve intervalo e a gente volta já já com a participação do padre Luiz Erlim, direto trazendo as informações sobre 9 meses com Maria e 3 meses com José e conhecendo um pouco mais da história do padre Luiz Erlim. Já já voltamos. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Ei, psiu! Agora você tem a oportunidade para reformar ou construir a sua casa. Anjofer Materiais para Construção. Variedades em hidráulica, elétrica e portas e janelas em alumínio com o melhor preço. Bom atendimento. Faça-nos uma visita. Rua Carlos de Campos, 797, Parque Itamaraty, sentido Santa Branca. Telefone 3952-6330. Zap 98807-0400. Anjofer Materiais para Construção. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Muito bem, de volta com o nosso Falando de Vida. Vamos ao tema do dia? Falando de Vida. E o tema do dia: Por causa dos meios de comunicação modernos, rádio, televisão, jornal, internet, etc., o mundo vai ficando cada vez mais pequeno. Isto é, cada vez mais rápido as notícias são transmitidas quase simultaneamente a todas as partes do planeta. É uma grande e bela conquista do homem com a inteligência que Deus lhe deu. Com todas essas descobertas, o homem moderno louva e engrandece o seu Criador, pois foi dele que recebeu este dom extraordinário. A Igreja nada tem contra a técnica, ao contrário, faz uso pleno dela, apenas reprova o seu mau uso, quando é colocada a serviço da maldade, da violência, da exploração dos simples ou da propagação de ideologias contrárias à moral e à dignidade do homem. A missão da Igreja é evangelizar o mundo todo, é levar a boa nova de Jesus Cristo a todos os confins da terra, porque Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Hoje, vamos conversar com o padre Luiz Erlim, que vai falar sobre o livro 3 meses com São José,
continuação do livro 9 Meses com Maria, que mostra a história que percorre 30 anos em 3 meses, com orações pela família. E o padre Luiz Erlim estará em Jacareí no próximo dia 28 de setembro agora, na paróquia Nossa Senhora do Paraíso, que tem ali como pároco o padre Tiago, também está sempre nos acompanhando. Um abraço ao padre Tiago. E o padre Luiz Erlim já está conosco na ponta da linha. Boa tarde, padre Luiz Erlim. Boa tarde, eu que agradeço a acolhida de vocês da Rádio Mensagem, e eu gostaria que todas as pessoas que estivessem ouvindo agora esse programa recebessem uma bênção especial de Deus. E estou bastante ansioso para estar em Jacareí. Já faz quase um ano que a gente está tentando marcar essa data, e com a graça de Deus, o trabalho também incansável de algumas pessoas, esse momento vai ser possível. Então, no dia 28, às 19 horas, na paróquia Nossa Senhora do Paraíso. Ah, que maravilha, então. Ô padre, antes de nós falarmos da tua vinda até Jacareí, e logicamente aí que o senhor vai presidir a missa nesse dia 28, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre a vida do padre escritor. Como é que surgiu? Então, eu tenho essa inclinação literária desde muito cedo. Então, desde a minha adolescência e infância, eu já brincava de escrever livros, né? E o que me despertou na literatura foi sobretudo a poesia. Eu gosto muito de poesia e comecei escrevendo poesia também. Depois que eu entrei para o seminário, entrei com 15 anos, eu tive um incentivo muito grande por parte dos meus formadores, as pessoas que cuidavam da minha formação, de não deixar essa vocação, esse dom morrer. Então eu sempre tive bastante incentivo. Eu também sou ligado bastante a artes. Eu gosto muito de teatro, de pintura. Então tudo isso eu fazia no meu tempo de adolescente. E eu digo o seguinte: eu sou um padre escritor, mas eu sou um escritor padre também, né? Porque às vezes muitos padres começam a escrever depois de assumirem o sacerdócio. Eu já escrevia antes. Então, o fato de eu ser padre e escritor faz com que eu consiga desenvolver o meu ministério de uma maneira bastante diferente, às vezes, de alguém que está à frente de uma paróquia. Eu também faço esse trabalho paroquial, eu também desenvolvo meu sacerdócio no contato com o povo diretamente, mas o meu trabalho ele passa sobretudo por estar diante de um computador escrevendo. E depois os frutos a gente vê, né? Os frutos a gente colhe depois, quando as pessoas têm contato com esse material, as pessoas fazem uma experiência de Deus através dessas obras escritas. O meu fundador da minha congregação, eu sou missionário claretiano, Santo Antônio Maria Claré, ele dizia o seguinte, que o missionário não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o livro pode estar, né? Então, de fato, eu conheço muitas pessoas e muitas pessoas me conhecem sem nunca me terem visto, né? Nunca me viram, mas me conhecem através daquilo que eu produzo, daquilo que eu escrevo. Então, a minha vida é essa. Eu sou um sacerdote dedicado à boa literatura e também à pregação. E trabalho numa editora. Então, tem tudo a ver com aquilo que eu faço. Eu trabalho na editora Ave Maria, que é uma editora bastante conceituada no Brasil, no mercado católico, e sobretudo pela Bíblia da Ave Maria, que esse ano completa 60 anos. Então, um resumo, a princípio, seria isso. E nós estamos no mês da Bíblia, né? Mês de setembro, né? Isso. Estamos no mês da Bíblia. E duas curiosidades que eu percebi aqui no currículo do padre Luiz Erlim, que me chamou a atenção, que o senhor é paranaense e jornalista. Isso. Eu nasci no Paraná, norte do Paraná, na cidade de Cambé. Minha família todinha é de lá. E logo que eu recebi a ordenação sacerdotal, praticamente um ano depois, eu fui convidado pelos meus superiores da minha congregação para estudar. Então, eu estudei jornalismo, e o fato de ter feito jornalismo também me ajudou muito na escrita, na questão literária.
E depois eu não parei de estudar, né? Eu continuei estudando dentro dessa área da comunicação. Fiz mestrado e doutorado em comunicação social, e tanto essas duas especializações me ajudaram mais ainda no meu ministério. Eu não fiz mestrado e doutorado por uma questão simplesmente pessoal, mas fiz sobretudo por uma questão pastoral, por uma questão de evangelização. Eu tenho percebido que essa formação me deu bagagem o suficiente para poder produzir com qualidade cada livro que eu escrevo. Ok, então, Padre Luiz Erlim conosco hoje nesse programa especial. Padre, qual foi o primeiro livro que o senhor escreveu? Então, o primeiro livro que eu escrevi ainda antes de ser padre, que foi um livro, uma coletânea de poesias. Então eu estava na minha adolescência praticamente. Eu participei de um concurso nacional, Carlos Drummond de Andrade era o concurso. E eu acabei sendo selecionado e 10 dos meus poemas foram publicados. Então, minha trajetória de publicação começou aí, mas depois de padre, o primeiro livro que eu escrevi foi um livrinho devocional dedicado a Nossa Senhora das Dores, que tem por título Dores de Maria, Dores de Toda a Mãe. E depois foram surgindo outros títulos, até chegar no livro que talvez tenha feito com que eu me tornasse mais conhecido dos leitores, católicos sobretudo, que é o livro 9 Meses com Maria. Mas são muitos livros que eu já escrevi, né? Acho que já tenho 19 livros no meu currículo. Tá certo. O primeiro foi de grande sucesso, foi 9 Meses com Maria, ou foi 3 meses com José? O primeiro foi 9 Meses com Maria. Esse livro nasceu de uma experiência que era da minha mãe. Minha mãe fazia essa novena, mas ela fazia de uma maneira muito rústica, vamos assim dizer. Ela tinha um papelzinho xerocado e ela fazia essa oração do dia 25 de março até o dia 25 de dezembro, completando a gestação de Nossa Senhora. E eu vi ali uma possibilidade de estender essa devoção, de tornar essa devoção conhecida, mas ampliando o conteúdo, ampliando a questão literária. Então eu escrevi de fato um livro, é uma novena, mas uma novena não de 9 dias, mas de 9 meses. A princípio a gente pensou que seria muito difícil as pessoas abraçarem essa novena pelo desafio, né? São 9 meses rezando e, para nossa surpresa, a gente fez a primeira tiragem, 2.000 livros, e em um mês praticamente esse livro já tinha esgotado, que é uma coisa um tanto quanto rara no mercado livreiro do Brasil, né? Então nós já fomos apostando, e essa novena foi crescendo, as pessoas foram abraçando essa possibilidade de caminharem com Maria durante 9 meses. E a intenção do livro, ela é espiritual. Na companhia de Maria, a gente fazer a experiência de gestar Jesus em nossa alma. Então é preparar o presépio durante 9 meses, é como se fosse um advento estendido. E não para minha surpresa, mas eu sabia que essa obra era divina pelas experiências que eu tive ao escrevê-la, também todas as revelações que Deus foi me mandando através de pessoas que faziam essa novena, o testemunho, as graças alcançadas. Então eu fui percebendo com o tempo que de fato era um projeto de Deus, mais do que um projeto do Padre Luiz Erlim. E essa novena ela se espalhou pelo mundo, né? Já são vários países que fizeram a tradução. Só no Brasil já foram mais de 200.000 livros vendidos. Nós estamos na 45ª edição, em questão de 8 anos. E isso é um feito para o mercado literário brasileiro, porque aqui um livro às vezes não passa de 2.000 exemplares publicados na primeira edição. Então é isso. Depois foram surgindo os outros, né, também com essa mesma metodologia de dar voz. Então eu narro os meus livros, geralmente esses de espiritualidade, na primeira pessoa, como se fosse Nossa Senhora dizendo, depois 3 meses com São José, como se fosse São José falando,
isso cria intimidade, isso cria relação com as pessoas. As pessoas se sentem próximas, tanto de Nossa Senhora quanto de São José e de outros e outras personagens que eu vou dando voz. E o senhor usou aí, para mim, eu acho que é a palavra-chave, a questão da intimidade, porque nós, católicos, e até mesmo nós leigos, às vezes a gente fica tão afastado, a gente entende que a gente se distancia tanto do divino e a gente não eu diria, tão propício a estar próximo do divino, de Deus e da intimidade. E para se estar íntimo com Deus, tá praticamente familiar, né, padre? É estar íntimo mesmo, né? O que me deixa mais feliz como escritor é o reconhecimento das pessoas por aquilo que eu escrevo, mas sobretudo pela experiência que elas fazem. E um dos grandes relatos, ou a maioria dos relatos que eu recebo, é essa intimidade com o divino, com o sagrado. Porque você começa a se relacionar de uma outra forma, com proximidade, com amizade, vamos assim dizer. Você não é simplesmente alguém que reza para Deus, mas você é um íntimo de Deus que conversa com Deus. Essa é a proposta da minha literatura, é fazer com que as pessoas tenham intimidade de coração com aquele que é coração, né? Com aquele que é amor. E isso, com a graça de Deus, eu tenho percebido que tem se realizado na vida das pessoas que fazem essas devoções ou que leem meus livros. E a gente percebe então, o padre Luiz Erni, que 9 meses com Maria, e os relatos de quem lê o livro e quem faz a novena, o senhor tem aí um material muito rico e extenso que dá para ser um outro livro. Então, eu já pensei nisso, mas assim, é difícil talvez compilar toda esses relatos, porque eu recebo por carta, tem gente que ainda me escreve carta, e eu fico muito feliz quando eu recebo uma carta escrita mesmo à mão pelo correio. Uhum. Mas a maioria dos relatos vem por e-mail, vem pelo Facebook, algumas pessoas me mandam pelo WhatsApp, pelo Instagram. Então são vários os meios que fazem com que esses relatos cheguem até mim. O difícil seria compilar tudo isso. E muitos dos relatos também eu ouço oralmente quando eu tenho contato com os leitores. Mas a sugestão é boa. Quem sabe não nasce aí um livro de testemunhos daqueles que fizeram a novena 9 meses com Maria. Com certeza daria força para quem estiver começando a novena a também acreditar que a graça pode se realizar também na vida dela. E nós somos motivados e movidos a exemplos, né, padre? Então, quando uma pessoa fala que fez e conseguiu, deu certo, a gente motiva outras pessoas também, né? É verdade. Ô padre, em um outro livro que me chama a atenção, que o senhor escreveu, 3 meses com José. O senhor colocou 30 anos em 3 meses, é isso? Isso, justamente. Então, depois que eu escrevi 9 meses com Maria, as pessoas que terminavam a novena relatavam uma certa depressão, entre aspas, né? Depois que a novena acabava. A felicidade de ter terminado a novena, mas o que eu faço agora? Elas queriam a continuação da obra. E aí foi até a sugestão de um leitor da cidade de Goiôerê, lá no Paraná, falando, por que não dar voz a São José agora e completar o ciclo, São José narrando depois que Jesus nasce. E aí eu senti uma inspiração muito grande nesse leitor e, de fato, eu me deixei levar por essa inspiração e dei voz a São José. Então, em 3 meses, São José narra a história da Sagrada Família, praticamente 30 anos, que é aquela fase oculta da vida de Jesus, que a gente sabe muito pouco. Então eu me deixei imaginar, né? Eu fiz com que a imaginação brotasse e a gente pudesse sonhar como seria esses 30 anos. Então eu rezei muito também para que Deus me revelasse, me colocasse no meu coração talvez coisas que de fato a Sagrada Família tenham vivenciado. E a obra ficou muito legal, eu me senti bastante ungido pelo Espírito Santo quando eu escrevia, né? Algumas coisas vinham confirmar
que de fato aquilo que eu estava escrevendo era a vontade de Deus. Então, em 3 meses, a gente acompanha a Sagrada Família durante 30 anos. E a intenção desse livro, sobretudo, não é simplesmente um livro de acompanhamento, vamos assim dizer, da Sagrada Família, mas é que eu, em companhia da Sagrada Família, rezarei durante 3 meses pela minha família. E aí sim surgem os testemunhos de pessoas que viram suas famílias sendo restauradas, a família sendo mudada, transformada e, sobretudo, o testemunho de união familiar. De fato, o papel de São José é esse, né, de zelar pela família. Então eu tenho percebido que essa obra também é uma graça de Deus e tem produzido muito fruto na vida de todos os leitores. E com certeza, padre, é uma contribuição imensa dar voz a São José, porque é o santo silencioso, né? E eu falo que é o santo à frente do seu tempo, pelo que ele fez, né? Pelo que ele se propôs a fazer naquela época, naquele período. Né? E simplesmente aí hoje dando voz aí através aí do livro 3 meses com José, que é o padroeiro aqui da cidade de São José dos Campos. Maravilha. Exatamente, eu acho que teve que ter muita inspiração mesmo, viu, padre? É isso. Eu sinto que a inspiração não é humana quando eu ouço os relatos e de fato talvez por mim sozinho como escritor, pelo meu talento de escritor, talvez os frutos não fossem tão grandes como são. Então eu percebo aí, de fato, uma grande inspiração divina, né? Eu acho que o Espírito Santo foi soprando no meu coração e no meu ouvido aquilo que Deus queria falar por meio de São José. Olha só que maravilha, então. O padre, então do dia 28 de setembro, às 7 horas da noite, o senhor vai presidir a Santa Missa na paróquia Nossa Senhora do Paraíso, aqui na cidade de Jacareí. E como é que surgiu esse convite, essa possibilidade, padre, de vir para cá, pelo menos aí por esses dias? Então, eu participo da Bienal do Livro aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, e na última Bienal de São Paulo vieram algumas pessoas aí de Jacareí, que já conheciam o meu trabalho, já conheciam o meu livro, e aí surgiu esse convite de possivelmente um dia visitar a cidade, celebrar uma missa, encontrar os leitores, porque segundo essas pessoas que me encontraram na Bienal, existia um grupo bastante grande de gente que fazia a novena do 9 meses, o 3 meses com São José. Então surgiu aí o convite, mas depois a gente foi vendo a viabilidade mesmo, entramos em contato com o Padre Tiago, da paróquia Nossa Senhora do Paraíso, e ele ficou feliz com a oportunidade, fez o convite formal para que estivéssemos presentes, e aí surgiu essa oportunidade. Mas quem sobretudo alinhavou essa minha ida a Jacareí foi a Cassandra e a Márcia, da comunidade João Paulo II, aí de Jacareí. Então foram elas que me procuraram na Bienal, que me conheceram pessoalmente e fizeram esse convite. Bacana, então. Para quem tem o livro 9 meses com Maria ou 3 meses com São José e for até a paróquia Nossa Senhora do Paraíso, vai receber ali o autógrafo, padre? Isso, após a missa, então, eu vou dedicar esse tempo para conversar com os leitores e também autografar. Vale lembrar também que, dentre as obras que eu escrevi, tem uma série de livros publicados em parceria com Maurício de Souza. Então, a criançada também pode seguir esse percurso de evangelização através com o personagem da Turma da Mônica. Então, eu tenho 5 livros escritos com o Maurício de Souza, ele ilustrou. Em todos, a Mônica é como se fosse a protagonista das histórias. Então, é interessante também, mesmo que seja uma família que esteja ouvindo, saber que esses livros também fazem parte de um processo de evangelização. Sobretudo evangelizar as crianças agora, enquanto são crianças, para que no futuro se tornem cristãos comprometidos. Olha só, é um livro infantil, padre? São 5 livros infantis. A minha primeira Bíblia com a Turma da Mônica, que é um dos livros mais vendidos também do Maurício de Souza. Já tem acho que uns 6, 7 anos mais ou menos dessa publicação.
Depois eu tenho os Milagres de Jesus com a Turma da Mônica, meu livro de orações com a Turma da Mônica, Dia a Dia com Jesus e Jesus nos ensina a viver. E um dedicado à oração de São Francisco. Ah, perfeitamente. Olha que maravilha, viu? É catequizando, né? Para catequizar, Isso, né? Isso. E nesse livro com a Turma da Mônica, que tipo de história e como que as histórias são contadas? Então, esse livro, A Minha Primeira Bíblia com a Turma da Mônica, quando surgiu a ideia de escrever, em parceria com Maurício de Souza, a grande dúvida seria como contar a história sagrada, mas aparecer a Mônica. Eu não posso falar que a Mônica é a Nossa Senhora, eu não posso falar que o Cebolinha seja São José ou sei lá quem. Então, existia esse desafio, mas depois eu tive a feliz ideia de transformar as principais passagens bíblicas em teatro. E como se fosse um grupo de crianças das nossas paróquias, das nossas comunidades, das nossas escolas, a Turma da Mônica é um grupo de crianças que resolvem encenar essas passagens bíblicas. Então, de uma maneira muito lúdica, eles pegam as principais passagens da Bíblia e transformam isso em teatro, em apresentação. Então, todo o desenho que o Maurício de Souza fez está embasado num cenário de teatro. Então, tem a cortina, a iluminação artificial, para que a criança perceber que aquilo é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, uma brincadeira que vai contar uma história que pode mudar a vida dessa criança. Então, foi uma ideia feliz e que deu certo. E o senhor faz um trabalho que a gente tem sempre discutido aqui na nossa Rádio Mensagem, na nossa Diocese de São José, a questão da linguagem do jovem, né? Temos que falar a linguagem do jovem para atrair os jovens para aquilo, mensagem, para os valores que nós queremos. Eu acho que o senhor está aí no caminho correto em relação à produção desse livro, né? Ligado à criançada, principalmente usando a Turma da Mônica, né? A questão também não só as crianças, mas esse mundo juvenil, como você dizia, né? Então eu tenho uma frequência muito grande nas redes sociais, sobretudo no Twitter. Eu fico muito atento àquilo que é tendência, vamos assim dizer, dessa juventude, para que você possa adequar essa realidade que o jovem vive hoje à questão religiosa. Então você aplica o religioso nisso e faz com que o religioso se torne atraente. Tão atraente contra outras coisas que às vezes não evangelizam, não transformam vidas, né? É verdade. O cristão é feliz, o cristão faz festa, né? O cristão dá risada, né? Tudo isso tem que ser mostrado que isso é possível, né? Com certeza, com a graça de Deus. Amém. Padre, para a gente fechar, outro que me chamou a atenção aqui, que eu gostaria que o senhor abordasse para a gente, até para dar um alerta que às vezes a gente precisa e quer ver o milagre de qualquer jeito. O senhor citou aqui a mulher que tocou em Jesus. Foi uma inspiração? Esse livro talvez seja um dos que eu mais tenha gostado de escrever. Assim. Se alguém pergunta para mim, não é o livro que eu mais gosto, mas é o livro que me deu mais satisfação, porque eu relatei a vida dessa mulher, que também é uma ficção, né? Eu escrevi imaginando, e a história daquela mulher que se aproxima de Jesus, que está com uma hemorragia há mais de 12 anos, e ela não se sente digna de se apresentar para Jesus e pedir a cura. Então ela decide, como que em silêncio, se aproximar sem ser percebida de Jesus, e ela tinha plena convicção que se ela se aproximasse de Jesus e se ela tocasse ao menos no fiapo da roupa de Jesus, ela seria curada. E ela faz essa experiência. Então, essa passagem bíblica é muito curta, mas é linda, é muito inspirada. Então eu escrevi um livro com essa passagem, tentando imaginar o sofrimento dessa mulher desde o nascimento dela, o que ela passou na vida, e até a revelação final, quem é de fato essa mulher. E o que eu acho interessante, que eu não vou dizer quem é a mulher, porque senão o livro perde um pouco a graça,
Mas é que, enquanto eu escrevi esse livro, eu tenho muito disso, né, de recebendo confirmações através da palavra de Deus, através de uma conversa, através de coisas que acontecem. Então, sempre que eu estou escrevendo um livro, Deus vai confirmando aquilo que eu estou escrevendo através de acontecimentos. E eu acredito que isso seja a providência de Deus. Na história dessa mulher, eu fui recebendo muitas mensagens divinas, vamos assim dizer, e confirmando que essa história poderia, de fato, mudar a vida das pessoas que estão sofrendo, sem alento, e que se elas se aproximarem de Jesus com fé, elas também poderão receber uma graça especial em suas vidas. Então, esse livro é um livro muito especial, e eu aconselho as pessoas que estejam ouvindo, se estiverem passando por um problema, não deixe de ler esse livro. Esse livro pode abrir grandes inspirações, esse livro pode realizar grandes milagres na vida das pessoas através do toque em Jesus. E se as pessoas que estão ouvindo tiverem alguém que passando por um momento de sofrimento, talvez esse seja um bom presente a ser dado, a ser presenteado, porque esse livro com certeza vai fazer com que a pessoa desperte para essa fé sincera e comprometida. E essa fé pode nos devolver a esperança. E sem esperança nós não somos nada. Padre Luiz Erlim, que estará conosco no dia 28 de setembro, às 7 horas da noite, na paróquia Nossa Senhora do Paraíso, aqui em Jacareí. Vai ter livro para vender no dia também, para quem não tem um livro, padre? Então, os livros já estão sendo vendidos na paróquia. O padre Tiago já pediu uma quantidade de livros. Então, esses livros já estão disponíveis. E, com certeza, no dia da missa e também dessa sessão de autógrafos, vai ter alguém comercializando esses livros, sim, né? Esse livro vai estar disponível, acho que ali na secretaria da igreja ou na própria livraria aí da local. Ok, então. Muito obrigado pela participação conosco, obrigado aí pela atenção com a Rádio Mensagem, emissora da Diocese, e os microfones sempre abertos para a sua participação e também para a sua presença aqui também, quando estiver aqui, dá uma passadinha para tomar um café, tá ok? Com certeza, um cafezinho vai sempre bem. Eu agradeço a Rádio Mensagem por dar espaço para que eu falasse, para que eu divulgasse também o meu trabalho de evangelização, e deixo uma bênção especial para todos os ouvintes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que por intercessão do Imaculado Coração de Maria, de todos os santos e santas de Deus, dos anjos da guarda, desça sobre todos os ouvintes, suas vidas, seus projetos, sua saúde, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, padre. Um abraço para o senhor, hein? Um abraço, fica com Deus. Fica na paz. Tchau, tchau. E nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais para você. Até já. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem: a evangelização na medida certa. Ei, psiu! Agora você tem a oportunidade para reformar ou construir a sua casa. Anjofer Materiais para Construção. Variedades em hidráulica, elétrica e portas e janelas em alumínio com o melhor preço. Bom atendimento. Faça-nos uma visita. Rua Carlos de Campos, 797, Parque Itamaraty, sentido Santa Branca. Telefone 3952-6330. Zap 98807-0400. Anjofer Materiais para Construção. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Muito bem, o programa Falando de Vida hoje a gente teve aí o privilégio de conversar com o padre Luiz Erlim, né? E olha só, a venda desses livros aí, 400 mil exemplares já está rodando o mundo, 9 meses com Maria e também 3 meses com São José, 3 meses com São José. Olha que interessante, o padre Luiz Erlim, juntamente aí com o Maurício de Souza, até para as catequistas, hein, procurar esses livros que contam histórias bíblicas, numa linguagem de adolescente, uma linguagem muito mais infantil para a criançada, e para que a criançada possa ter mais o acesso, né, dentro da linguagem dela, dentro das cores dela,
esse convívio junto à Bíblia, né? Seria muito legal. Então fica aí essa dica do trabalho desenvolvido aí pelo padre Erlim, juntamente com o Maurício de Souza, contando trechos da Bíblia de uma forma para a criança. E às vezes, né, o catequista tem uma certa dificuldade em relação até mesmo da inserção desse jovem para a leitura. A criança hoje com 7, 8 anos já está começando a ler, né? Já aprendeu um pouquinho a ler. E nada mais do que justo, né? Você ter aí um material com a linguagem dela, né? Ou seja, você falar de Jesus e apresentar um material com a linguagem dela. Falar, por exemplo, aí do pai de Jesus, de São José, e ter um livro, né? Com as cores, com a característica, né, com as pinturas, para que a criança possa ser atraída também. Então, muito bacana esse trabalho de evangelização. É importante usar essa ferramenta da comunicação para a inserção da criança, a inserção também do adolescente aí na nossa vida religiosa. Isso é muito importante também. E que me chamou a atenção na conversa com o padre Luiz Erlim foi justamente o finalzinho do nosso bate-papo aí, sobre o livro que ele escreveu, A Mulher que Tocou Jesus. A Mulher que Tocou Jesus. E aí tem uma mensagem muito forte da mulher que tocou Jesus. Quando a gente fala, né, da mulher que tocou Jesus, e ele até deu a referência de quem tem uma dificuldade, quem tem um problema, tem que abrir o coração para Jesus, né, tem que se aproximar de Jesus. E quando se fala a mulher que tocou Jesus, não é que vai ter que tocar Jesus fisicamente, né? É justamente se abrir. É justamente, né, estar aberto, estar disposto, estar pronto para que Jesus entre no coração. Acho que esse é o grande ponto, é o grande foco. E assim, quando você abre, você está disposto a seguir Jesus, você está tocando Jesus, tá? Porque a gente tem o hábito de achar que nós vamos resolver os nossos problemas. E sozinho a gente não resolve os nossos problemas. Por maior que seja o problema, por menor que seja o problema, a gente não resolve sozinho. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de auxílio. Nós não somos ilhas. E quem nos fortalece e quem nos auxilia para resolver os problemas, para transpor os obstáculos da nossa vida e as dificuldades que nós temos na vida, é justamente Jesus. Então, se você não abre, você não se abre, se você não está disposto, se você está com seus braços cruzados, fechados, com o coração fechado, cerrado, trancado, ele não vai entrar. Até porque a gente tem que sempre lembrar o seguinte: o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Eu sempre falo isso, porque a gente tem a impressão de dizer o seguinte, né? Ah, Jesus sabe que eu estou sofrendo, que eu estou precisando, mas não vem até mim. Mas se você não se abrir, mas se você não estiver disposto, se você não estiver aberto a receber, ele não vai entrar força, não vai mesmo. Ou seja, tem que ser convidado, tem que estar predisposto a receber. Isso que é muito legal. Por isso, acho que esse pelo menos foi o meu entendimento quando o padre falou do livro A Mulher que Tocou Jesus. Acho muito importante isso. A gente não resolve nossos problemas sozinho. A gente precisa sempre de ajuda. Sozinho é muito difícil a gente conseguir sair dos problemas, por menor que sejam os nossos problemas. Por isso que a gente sempre coloca, né, em nome de Jesus, a gente vai conseguir certas questões, vamos conseguir passar por certas dificuldades, mas sempre em nome de Jesus. Então a gente não pode esquecer disso e dessa informação, das mensagens que o livro e que as passagens da Bíblia são escritas numa linguagem que nós possamos também entender, e não só entender, absorver as informações e, logicamente, praticar as ações que são pregadas por todos nós. Então, só para reforçar, é dia 28 de setembro agora, né, próximo final de semana, na paróquia Nossa Senhora do Paraíso, aqui em Jacareí, na zona sul de Jacareí, que tem como pároco o Padre Tiago. Então, a partir das 7 horas da noite, a missa presidida pelo Padre Luiz Erlim, esse que conversou conosco há poucos instantes, estará presidindo a missa e, logicamente, para você conversar e conhecer um pouco mais desse padre, jovem padre ainda, né? Jovem padre paranaense de Cambé, que conversou conosco, mas é best-seller, o mundo todo já está tendo acesso às informações do 9 meses com Maria, 3 meses com São José, e também o livro que ele acabou de falar sobre os livros infantis, e também o livro que foi escrito destacando a mulher que tocou Jesus. E nós fechamos o nosso Falando de Vida nesta sexta-feira. Vem aí o Marcos Floriano e o Comunicação Total,
trazendo muita alegria, trazendo muita informação e trazendo também muito bate-papo para todos nós. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência. Até a semana que vem, se Deus quiser. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou na mensagem o programa Falando de Vida.